Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui ainda, no nosso série de Salmos, Salmo de número 25, versículo 12. Acompanhe comigo, diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Existem pessoas rebeldes, existem pessoas que persistem no pecado, mesmo depois de ouvir a verdade. Pessoas endurecidas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. É uma realidade que nós temos enxergado em toda a Escritura. Deus se revela aos humildes. Deus se revela ao homem piedoso. Deus instrui o homem piedoso, como diz a Escritura, como diz o nosso texto. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, ele ensinará o caminho que ele deve escolher. Por exemplo, o exemplo de Cornélio, em Atos. O anjo vem até Cornélio e diz: Cornélio, no sonho, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas foram recebidas. Então, Cornélio ali, ele recebe uma aprovação de Deus. As orações, ele nem era judeu, ele era um homem piedoso, convertido ao judaísmo, porém não era judeu. Mas a sua piedade, as suas esmolas, a sua oração subiu a Deus. E Deus mandou a resposta ali, enviando a direção a Cornélio. Então Cornélio chamou Pedro, né? Foi avisado a chamar Pedro. E quando Pedro vem, o que é que Pedro faz? Pedro ensina o caminho da salvação. Um momento depois, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sobre a sua casa. Deus se revela aos humildes. Um homem de oração, um homem piedoso, que cuidava do pobre, do órfão, da viúva, no caso ali ele dava esmolas, e Deus ouviu a sua oração e se revelou a ele, trazendo sobre ele salvação sobre toda a sua casa. Lemos também Lídia, uma mulher piedosa, que quando Paulo pregava, Lídia compreendeu a mensagem. Lídia entendeu. Por que Lídia entendeu? Por que Lídia entendeu a mensagem? Porque pessoas compreendem a mensagem, são salvas. Porque que pessoas ouvem a mensagem e ela entra no ouvido e sai do outro. Para ela não faz diferença alguma. Veja, Deus sonda o coração de Lídia. Deus sonda o coração de Cornélio. Deus sonda o seu coração. E ele sabe muito bem que Lídia estava inclinada ali com a disposição correta ao ouvir o Evangelho. Cornélio também. E aqui o resultado é Deus traz compreensão. É como se Deus abrisse a mente de alguém, para que alguém compreendesse. É aquela ideia, ninguém pode vir ao Pai, a Cristo, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Eu teve muitas experiências, já tive na pregação do Evangelho, já dei testemunho a muitas pessoas, mas o que muitas vezes temos relatado é que muitas pessoas zombam da mensagem. Elas não dão crédito à mensagem, endurecem o coração, não é para mim, e elas dizem, e elas continuam o seu caminho. Agora outras, você pode ver que outros dão crédito. Outras ouvem a mensagem, entendem que aquilo é importante e começam a inclinar o seu coração a ouvir mais a mensagem e o resultado é Deus abre a consciência, Deus abre a mente para aquela pessoa entender. Ela compreende a mensagem, é como se Deus de fato ali trabalhasse no coração daquela pessoa, para que ela entendesse. E eu particularmente entendo isso, que alguém só pode ser salvo se o Espírito de Deus convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito de Deus convencer que ela é pecadora, que ela necessita de perdão, que ela necessita ser resgatada. Do contrário, aquela pessoa vai ficar para sempre ali endurecida. Então nós vimos esse contraste na vida de Paulo. Enquanto Paulo pregava, uns davam crédito, ouviam e eram salvos. Outros disseram, nós te ouviremos sobre isso em um outro dia. E outros simplesmente zombavam dele ali. O que esse tagarela está falando? Então, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O nosso texto aqui aponta justamente para isso. Ao homem que teme ao Senhor,
ele instrui, ele traz instrução. A ideia de instruirá no caminho que deve escolher é dará como que sabedoria para que essa pessoa tome boas decisões. Lembra de Salomão? Salomão, ainda jovem, ele é levantado como rei, né, de Israel ali. Seu pai morre, e seu pai ali, morrendo, ele fica ali, jovem no reino, vários inimigos ali, querendo tomar o reino dele. E a decisão de Salomão é: eu sou incapaz de guiar esse povo. Eu sou incapaz de conduzir esse povo de forma sábia. Então ele organiza ali vários sacrifícios e ele vai buscar o Senhor. E ele não pede ouro, prata, mulheres, riqueza. Ele pede: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa guiar esse povo. Deus se revela a Salomão. Deus dá a Salomão não só sabedoria, mas tudo mais que ele conquistou. Riquezas e fama e tudo, e glória. Salomão foi um homem muito conhecido na sua geração, o homem mais sábio da sua geração. Até a rainha de Sabá veio ter com Salomão, ouvir a sabedoria de Salomão. Mas Salomão, em um momento, ele tomou uma decisão: buscar o Senhor. Ele tomou a decisão de pedir a Deus sabedoria. E não simplesmente a fama, a glória, o poder, a exaltação de si próprio. Deus se revela aos humildes. Deus dá graça aos humildes. É como se Deus abrisse ali os tesouros do reino dos céus, para que aquelas pessoas possam usufruir dos benefícios que Deus tem, da salvação que Deus tem. A Escritura está repleta de textos assim, pessoas que se aproximavam de Cristo para o provar e elas eram reprovadas. Outras se aproximavam de Cristo com a intenção de receber o perdão e elas recebiam perdão. Cristo sonda o nosso coração. Aqui ele instruirá. Você está precisando de direção? Você está precisando de sabedoria de Deus para tomar decisões difíceis? Vá diante de Deus com um coração disposto a aprender. Vá diante de Deus com um coração ensinável. Porque Ele vai instruir você. Ele vai dar a você boas decisões. Você tem planos? A Bíblia diz que os planos são do homem, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vá diante de Deus e busque o conselho do Senhor. E o Senhor conduzirá a sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos para que você não enrede, não se dê em muitas veredas, em muitos caminhos que vão levar você à morte. Ao contrário, submeta-se a Deus, submeta-se ao Senhor e busque, Senhor, como Davi, que antes de subir à guerra, as guerras, ele consultava: Deus, eu terei vitória, eu prevalecerei. Mas se ele não consulta ao Senhor, ele muitas vezes teria caído, ele teria tropeçado e ali ficaria pelo caminho. Mas Davi, homem piedoso, temente a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, né? Como a gente já viu aqui em Provérbios. Os loucos a desprezam, mas os sábios a buscam. Então, que nós sejamos sábios e que nós venhamos a consultar a Deus. Maldito o homem que confia a sua força, o seu braço forte em outro homem. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar em Deus e buscar nele a instrução, buscar nele a sabedoria, buscar nele a direção. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos dê um coração sábio, Senhor, para consultar o Senhor, Pai Santo, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, para esperar em Deus as decisões que devemos tomar. Não se pensar que o nosso conselho, Senhor, a nossa própria sabedoria, vamos conquistar e tomar boas decisões. Mas que nós possamos consultar a Tua palavra, consultar, Senhor, os Teus princípios, a Tua verdade, e que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, nos instrua conforme o Teu propósito. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você aqui a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixe aqui o seu like também, que é importante. Deixe o seu comentário para que mais pessoas, o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.